Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo. Depois de muito tempo, Jorge Salgado voltou a se posicionar através de suas redes sociais sobre esse atual momento do Vasco da Gama. A gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje, né? Realmente mostrar o que ele disse através do seu Twitter, né? Principalmente se tratando do momento e da situação financeira do nosso clube. Vamos falar também sobre categorias de base. Tivemos aí uma atitude muito ruim do Gabriel Peck, através também de sua conta em rede social, se tratando de Instagram, querendo excluir ali o perfil, ficando afastado quando o momento é bom, né? Todo mundo gosta de aparecer, mas quando o momento é ruim, as pessoas ali, os atletas do Vasco preferem ficar escondidos. Então a gente vai falar sobre isso, falar também sobre jogador cria das categorias de base do Vasco da Gama se destacando na Europa, um atleta que nem teve valor aí vendido pelo clube, é realmente inacreditável também o descaso que está acontecendo com as categorias de base e muitas outras notícias. Mas antes de começar, eu quero aqui, é claro, dar as boas-vindas a você que está chegando ao nosso canal pela primeira vez. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal do Gigante, a sua inscrição é importantíssima para o nosse crescimento. Também deixa aí o seu like, o seu comentário sobre o que você vem achando desse atual momento do Vasco da Gama e dessa atual diretoria que está aí à frente do Gigante da Colina. Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, trazer logo as últimas novidades do Vasco da Gama. E antes de falar sobre Gabriel Peck, sobre Paulo Vitor, sobre o próprio Jorge Salgado, eu quero trazer aqui novidades e notícias sobre a 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Hoje ela se inicia com o jogo aí do Cruzeiro. O Cruzeiro enfrentará a equipe do Vila Nova às 7 horas da noite. Dois times aí que não lutam mais pelo acesso à primeira divisão, então com isso é um jogo que não importa muito para o Vasco da Gama, né? O Vasco terá o jogo nessa rodada na próxima quinta-feira contra a equipe do Guarani às 7 horas da noite. Um jogo que contará com o retorno do principal atleta do Vasco da Gama, né, nessa temporada. São apenas 8 partidas, mas são 8 partidas que demonstram a importância que o Nenê tem para esse time. Para vocês terem noção, dos 11 gols feitos pelo Vasco, nessas 11 partidas o Nenê teve participação direta em 10. E a gente viu principalmente após esse jogo contra o CSA, que realmente é um jogador fundamental. Sem ele o Vasco não joga, sem ele o Vasco não tem uma mente pensante e sem ele o Vasco não ganha. Então realmente isso aconteceu e ficou provado nessa última sexta-feira, que talvez se o Nenê inclusive tivesse chegado no início da Série B, o Vasco já teria até mesmo liderando, né, essa competição. E para aqueles torcedores, né, que ainda acreditam aí no possível acesso, 6 vitórias em 6 partidas, o Nenê realmente é um ponto a mais de confiança, porque para vocês terem noção, com o Vasco, né, com a presença do Nenê, tem um aproveitamento maior do que o líder Coritiba. O Coritiba que tem um aproveitamento no campeonato de 60%, enquanto o Vasco com a presença do Nenê tem um aproveitamento de 62,5%. Então realmente é outro time, é outro elenco. E a gente espera que, apesar de tudo, do que já aconteceu nessa última sexta-feira, o Vasco possa conseguir conquistar os 3 pontos contra o Guarani e manter viva aí nessa poucas chances que tem agora para retornar à primeira divisão do Campeonato Brasileiro. E agora sim, né, falar sobre Jorge Salgado. O que aconteceu, torcedor? Hoje tivemos uma excelente notícia, apesar de todo esse caos que está acontecendo dentro do nosso clube, preocupação sobre um acesso, uma possível demissão do Alexandre Pássaro, que eu falei já no vídeo, que eu soltei pela parte da manhã, uma mudança aí no departamento de futebol, depois desse desastre, né, que aconteceu nessa temporada. Conseguimos o torcedor ter uma notícia boa nessa tarde. Se trata aí de dívidas do Gigante da Colina. Todo torcedor sabe que o Vasco é um clube muito endividado, um dos clubes que tem a maior dívida aí do futebol brasileiro, né? E realmente essa gestão parece que está fazendo coisas boas no fator dívida. O futebol realmente ficou evidente que está muito ruim. Tá fraco, não condiz com o tamanho e a grandeza do Vasco, mas parece que no extracampo, relacionado a pagamentos, equacionamentos de dívidas, as coisas estão acontecendo. E hoje tivemos mais uma notícia boa para o torcedor vascaíno sobre um acordo que o Clube de Regatas Vasco da Gama fez com a Procuradoria-Geral da Fazenda. Esse acordo, depois de muito tempo sendo negociado, foi concretizado hoje, o acordo de transação tributária. Com ele, o Vasco vai conseguir um desconto médio de 50% nas dívidas tributárias, né? Todo passivo fiscal que está acontecendo atualmente dentro do clube vai ser reduzido em 50%. Nessa próxima quarta-feira, após o feriado de amanhã, o Vasco estará fazendo uma entrevista coletiva, muito provavelmente com a presença do VP Adriano Mendes de Finanças, né, também
com o próprio Jorge Salgado e pessoas aí ligadas a essa área jurídica do Vasco, explicando tudo o que está acontecendo relacionado à equalização, né, dessas dívidas aí dentro do nosso clube. Para vocês terem noção, o último balanço, a dívida tributária do Vasco era algo em torno de 331 milhões de reais, e com esse desconto médio de 50%, elas devem estar caindo para 165 milhões. Então, com isso, o Jorge Salgado se posicionou, né, através de suas redes sociais, como está aparecendo aí para vocês, dizendo o seguinte, abre aspas, hoje é dia de darmos mais alguns passos largos para frente. Esse acordo com a Fazenda Nacional é de extrema importância para a recuperação do Vasco e mais um protagonismo, já que se trata da maior redução de dívida tributária dentre todos os clubes de futebol do país. Inclusive, ele falou, né, parabenizou a todos envolvidos nessa equalização, né, se é assim que eu posso falar, dessa dívida, e seguiu dizendo que o objetivo final é recolocar o Vasco no seu lugar de direito como gigante do futebol. Continuaremos trabalhando incansavelmente em frente. Saudações vascaínas. Então, uma excelente notícia, né? Isso foi confirmado, inclusive, em entrevista hoje do Rodrigo Capello, de uma grande emissora aí do país, em entrevista ao VP jurídico do Vasco da Gama, confirmando que, de fato, é um projeto que tentará reduzir e equacionar grande parte do endividamento, e o Vasco será um dos primeiros aí a usar esse regime que se chama de regime centralizado de execuções, uma ferramenta aí que foi recém-criada pelo Congresso Nacional. Então, uma excelente notícia, o Vasco aí, pelo menos, né, fora das quatro linhas, se reestruturando financeiramente. Mas a gente espera que, da mesma maneira que hoje, com uma notícia boa, o Jorge Salgado apareceu, colocou à frente, né, colocou a cara, como é falado no ditado popular. A gente espera que também, após as derrotas, após as humilhações para a CSA, para outros clubes aí, e quem sabe, com uma possível permanência na Série B, ele faça o que fez hoje, coloque a cara e realmente também demonstre um posicionamento. Mas vamos lá, né, rapaziada? Vamos seguir, porque parece que isso de realmente ficar oculto, ficar escondido, está sendo normal dentro do Vasco da Gama, pois após a derrota para o CSA, o atacante, mais exatamente ponta esquerda, atualmente titular do Vasco da Gama, se posicionou nas redes sociais. O Gabriel Peck, né, titular atualmente dentro do nosso elenco, ele publicou aí no seu Instagram a seguinte imagem que está aparecendo para vocês, com os seguintes dizeres: ficarei fora do Instagram por um tempo, se quiser falar comigo, somente pelo WhatsApp. Então, quando as coisas estão boas, quando realmente acontecem elogios, quando acontecem coisas boas, as postagens acontecem diariamente desses atletas aí, ainda mais tratando de base, que a gente também não tem que passar pano para jogadores das categorias de base. Porém, quando o momento é ruim, que aí sim é o momento de colocar a cara, de demonstrar segurança, de realmente mostrar que está com o Vasco, independente do que aconteça, os atletas preferem trancar perfil, não aparecer, sumir do Instagram e das redes sociais no geral. Então a gente espera também uma mudança de maturidade vinda desses atletas oriundos aí das categorias de base do Vasco da Gama, mas isso de fato, né, vem de problemas lá de cima, lá do topo da diretoria, que acaba uma hora ou outra chegando também na base, no profissional do Gigante da Colina. Inclusive, o ex-VP aí de Finanças, Carlos Leão, se posicionou no seu Twitter. Ele disse o seguinte: estivemos em situações críticas várias vezes nos últimos anos, mas nunca vi uma omissão tão grande, né? Uma falta de praticamente isso que eu tô falando agora, aparecer, botar a cara. Ele deixou bem claro, nunca vi uma omissão tão grande. As lideranças não aparecem, não há um discurso positivo que mobilize e una o clube em busca de reação. Não há uma ação impactante no futebol. A letargia da diretoria é assustadora. Então é realmente isso que acontece. Volto a repetir o que eu falei há alguns minutos atrás. É bom colocar a cara quando as coisas acontecem e são positivas, quando as dívidas são equacionadas, quando os pagamentos são feitos, quando os salários são pagos, mas realmente quando o Vasco perde para a CSA e quando o momento é ruim, fica mais difícil de tomar a mesma atitude de aparecer nas redes sociais. A gente espera que essas coisas também venham a mudar dentro do clube, se tratando dessa atual diretoria. E agora sim, falar sobre Paulo Vitor, né, rapaziada? Já que a gente seguiu nesse caminho das categorias de base, vamos terminar com ele. Porque o que acontece? Tivemos aí ontem uma entrevista do Paulo Vitor à ESPN, uma das maiores emissoras aí, portais de notícias desse meio esportivo, se tratando de futebol. E o atleta, que é um cria das categorias de base do Vasco da Gama, para quem já acompanha o Vasco aí assiduamente, né, se é que eu posso, arduamente, constantemente, lembra muito bem do Paulo Vitor, ele que se destacou ali na mesma geração do Paulinho, do Douglas Luiz, do Matheus Vital, fez um golaço, eu lembro, um 4-0 do Vasco contra o Vitória, se eu não me engano, lá no Barradão. Um golaço do Paulo Vitor de cobertura, ali a base estava muito forte dentro do elenco profissional e realmente estava tudo acontecendo de uma maneira muito positiva. E o Paulo Vitor surgiu também
como uma grande promessa da base vascaína naquele ano, se eu não me engano o ano de 2018 ou 2017. Foi ganhando espaço, porém aconteceu como sempre acontece. A diretoria, a comissão técnica dependem da base para formar elenco e não para compor. Uma hora a pressão aumenta e esses jovens, é claro, algo completamente normal, não aguentam a pressão. Então eu não coloco a culpa em cima desses jogadores por acabar não rendendo o esperado dentro do elenco profissional do Vasco da Gama. Ele, depois do grande destaque que teve, perdeu espaço, foi emprestado para um clube da Espanha que se chama Albacete em janeiro de 2019 e depois acabou também se destacando por lá e foi vendido. Mas o interessante, o engraçado dessa venda é que não ocorreu valores financeiros. O Albacete comprou o Paulo Vitor de graça, mas o Vasco manteve ali 30% dos direitos econômicos do atleta. Então o Albacete pegou uma das maiores revelações, uma das grandes revelações aí das categorias de base do Vasco da Gama por um valor gratuito, sem pagar absolutamente nada. Ele se destacou, é claro, por lá, teve boas partidas e depois do Albacete ele foi repassado pouquinho tempo depois, no final da temporada, para o Marbella, um clube da terceira divisão da Espanha. Também se destacou por lá, aos pouquinhos foi ganhando espaço e se destacou muito numa partida contra o Real Valladolid, um clube da primeira divisão do futebol espanhol. O Ronaldo, inclusive, estava nessa partida. O Paulo Vitor, nessa mesma entrevista, a ESPN, disse que o Ronaldo elogiou muito o Paulo Vitor naquela partida, Inclusive ele disse o seguinte: me falaram que o Ronaldo gostou muito do jogo, ficou encantado com a minha atuação, com a atuação do Paulo Vitor naquele jogo contra ali o Real Valladolid, e depois daquela partida, uma temporada seguinte, ele foi comprado pelo Real Valladolid e agora se encontra no clube espanhol da primeira divisão. Para o Real Valladolid, algo que acontece aí em clubes do futebol europeu, tem um outro time, o time B, que atualmente está na terceira divisão. E o Paulo Vitor vem jogando muita bola por lá. Já fez 6 gols em 10 partidas e é um dos grandes destaques do elenco, é um dos grandes destaques do time e está esperando aí poucos detalhes para tirar a nacionalidade espanhola e começar a jogar pelo, realmente, agora sim, Real Valladolid, clube da primeira divisão do campeonato espanhol. E por que eu estou falando sobre isso? Porque eu estou falando de jogador que é oriundo das categorias de base do Vasco e agora está se destacando no futebol europeu. O que isso tem a ver com o Vasco? E realmente tem muito a ver, torcedor. É bom para nós vermos o caminho que o Vasco está traçando, como o Vasco está trilhando e como o Vasco está guiando esses jogadores das categorias de base. Agora foi com Paulo Vitor, mas quem dera que fosse a primeira vez que isso acontecesse, Um jogador que saiu do Vasco esquecido, praticamente chutado pelo torcedor, pela diretoria, como próprio aconteceu com Paulo Vitor, de maneira gratuita, se destacando em outro clube. Isso foi com Paulo Vitor, isso está acontecendo com o Evander, que é o melhor jogador do futebol dinamarquês, é jogador que está sendo cotado para defender um gigante do futebol europeu nessa próxima temporada. Isso pode estar acontecendo com o Henrique, que é titular de Champions League, num dos maiores clubes aí do futebol francês, que é o Lyon. Isso vai continuar acontecendo enquanto o que eu venho falando dos meus vídeos continuar também acontecendo dentro do nosso clube. Enquanto o Vasco continuar com essa ideia de que base é para formar elenco e não para compor elenco. Enquanto essa for a mentalidade, isso vai acontecer. Jogadores que poderiam render muito mais dentro do nosso clube, rendem pouco por conta da alta pressão e chegam em outro clube aí, fora do país ou até mesmo no nosso futebol e se destacam. Foi com o Evander, foi com o Matheus Vital, foi agora com o próprio Paulo Vitor, está sendo com o Paulinho, que tinha grande destaque, mas com certeza também poderia render mais por aqui, e diversos outros atletas que poderiam, com certeza, ser muito mais bem utilizados pelo nosso clube. Infelizmente esse é o Vasco, infelizmente esse é o momento. É claro, a gente deseja todas as sortes aí ao Paulo Vitor, cria da base do Vasco, e a gente vai seguir aqui torcendo por ele. Mas a gente espera também que a diretoria que está atualmente dentro do Vasco, muito provavelmente irá continuar, até o final da gestão, mude a mentalidade, realmente cresça de gestão, cresça de mentalidade de gerir um clube do tamanho do Vasco. Entenda que base é para compor, base não é para formar. Paulo Vitor se destacando igualmente a vários outros crias que estão aí ao redor do mundo, levando a Cruz de Malta para todo o futebol mundial. Mas esse foi o vídeo, torcedor. Se você curtiu, é claro, se inscreva no nosso canal. A sua inscrição é muito importante para o nosso crescimento. Infelizmente, volto a repetir, o YouTube não está notificando os nossos vídeos. Então se inscrevam, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e deixe também o seu comentário aqui embaixo, porque eu faço questão de responder a cada um de vocês. Tranquilo? Grande abraço a todos, vamos que vamos. Fiquem com Deus e, como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas.